nas páginas da Escritura, que na verdade a história por trás da ação de Deus é sempre uma história de dificuldades. Todas as histórias da Bíblia, não há nenhuma delas que comece bem, que desenvolva bem. São histórias reais, como as nossas, como as histórias humanas marcadas pela queda, mas que são histórias de superação. São histórias onde Deus atua. Independente de alguém pedir a intervenção dele, de alguém solicitar a sua ajuda, ele atua. E quando ele atua, a vida melhora. Significativamente, a vida transforma. E hoje nós vamos aprender uma dessas histórias bíblicas, à noite também, uma outra história. Mas eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, o livro de 1 Crônicas, lá no Velho Testamento. 1 Crônicas, capítulo 7. Há uma história belíssima de que mostra que a vida melhorou para essa família, para esse núcleo familiar. 1 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler aqui o verso 20 ao 27. A história de Efraim e a sua descendência. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, porque tinha acontecido uma desgraça na sua família. A sua filha chamava-se Sera. Ela fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem-Será. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezé, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Abiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Bom, que foi o pai de Josué. Eu já contei aqui para vocês a história do mito grego de Pandora. O mito grego de Pandora fala da construção, ou fala da criação da primeira mulher, Pandora. Pandora, o nome significa aquela que tem todos os dons, aquela que tem todas as virtudes, aquela que tem todas as qualidades. Pandora foi criada para enganar o homem. O homem recebeu de um dos filhos de Zeus, a divindade máxima, a bênção da tecnologia através do fogo. Prometeu, um dos filhos de Zeus, roubou o fogo sagrado e deu aos homens. Os homens usaram fogo, desenvolveram tecnologia, desenvolveram ciência. Zeus ficou muito bravo e pensou numa maneira de punir o filho. E ele puniu o filho, segundo a lenda, confinando o filho às montanhas, amarrado às montanhas, de forma que as aves de rapina comiam suas entranhas durante o dia, à noite suas entranhas se refaziam para no dia seguinte serem comidas de novo no sofrimento perpétuo. O qual que Prometeu tinha um irmão chamado Epimeteu. Não satisfeito com aquilo que fez, o Zeus resolveu ainda mais punir os homens. E ele então encomendou a criação de Pandora, a primeira mulher. O filho de Prometeu, o segundo, Epimeteu, ele se apaixona por ela. Ela recebe de todos os deuses uma dádiva, uma bênção, uma qualidade, mas recebe um defeito: a
curiosidade. Ela recebe ao ser criada um vaso ou uma caixa. Nessa caixa estão várias coisas que não podem ser abertas. Pandora se casa com Epimeteu. E, apesar de todas as qualidades que recebeu, ela recebeu um defeito: curiosidade. Foi-lhe dada a ordem: não abra em hipótese alguma caixa. Nada mais é permitido. O tempo passa, Pandora fica cada dia mais curiosa sobre o que seria o conteúdo daquela caixa. Até o dia em que ela abre a caixa, e ao abrir a caixa, todos os sofrimentos, desgraças e tragédias saem da caixa, atingem a humanidade e afligem os homens, que causam sofrimento conforme o desejo de Deus. O mundo começa a ficar marcado pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. A coisa perde o controle. Porém, no fundo da caixa resta uma virtude, a virtude da esperança. Por isso se diz que a esperança é a última que morre. A esperança sai da caixa e começa lentamente, de uma forma muito difícil, o trabalho de remediar o mal que saiu da caixa de Pandora. Esse mito grego da caixa de Pandora, ele tem uma lição importante. A lição é que, apesar do mal existir e subsistir no mundo, apesar dos seres humanos serem marcados por tragédia, por sofrimento, há sempre uma esperança de reverter o sofrimento, a angústia e a dor. E nós sabemos que essa esperança está nas próprias promessas de Deus e na pessoa do próprio Jesus. Mas eu queria dizer para você que a tradição judaica é muito rica. A tradição judaica tem vários ensinamentos interessantes. E a tradição judaica, não a lei judaica, não a lei de Moisés, diz que o pessimismo é um dos pecados mais graves que a humanidade possa cometer. Isso diz a tradição. Ser pessimista é um dos pecados mais graves que o ser humano possa acolher no seu próprio coração, por uma razão. Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, Deus criou os seres, Deus criou os animais, Deus criou todas as espécies, e a cada dia criado, ele finalizava o dia da criação, dizendo: eis e ficou bom. Primeiro, segundo, terceiro, até o último dia da criação. Até criar o homem, dizer que ficou muito bom. Ora, se Deus, ao criar todas as coisas e ao criar a raça humana, que depois se afastou dele, que depois se entregou ao mal, irremediavelmente, até que veio Cristo, se Deus diz que todas as coisas são boas, que direito temos nós de dizer que as coisas não são boas ou são ruins? Ou que não há esperança de mudar coisas ruins em coisas boas? Então, o que nós temos que aprender é que o mundo é bom, não porque o mal não exista, mas que o mundo é bom porque Deus existe, e Deus é a fonte de todo bem, e Deus é a fonte de toda bondade. E mesmo com as tribulações que a nossa vida possa experimentar, a vida não pode ser tratada como uma prisão, a vida não pode ser encarada como cárcere no qual estamos presos. E a vida não pode descaracterizar-se pela falta de esperança, que pode mudar cenários ruins na nossa vida. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz que nós seremos atingidos por dias bons e por dias maus. Olha o que ele diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem maus, reflita: Deus fez tanto um quanto o outro. Uma coisa que nós temos que entender é que a esperança não elimina o dia mau. A esperança não elimina o mal e a presença dele. Mas a esperança nos faz enxergar para além do mal, para aquilo que Deus pode fazer. Porque Deus é capaz de reverter o mal em bem, segundo as Escrituras. E diante dessa questão,
eu quero refletir hoje com você sobre um personagem da Bíblia, lá no Velho Testamento, que passou por maus momentos e por bons momentos, assim como Jó, assim como José, assim como tantos outros mais conhecidos. Esse não é tanto conhecido, pelo menos no relato aqui, ele é Efraim. Efraim, você sabe, é o irmão mais novo de José, que se tornou governador do Egito. Quando José se torna governador do Egito, ele traz os irmãos para morar no Egito, traz o pai para morar no Egito, e sustenta os irmãos, e sustenta os pais, e sustenta o irmão mais novo dele, Efraim, a quem ele não conheceu, porque ainda não havia nascido, quando ele foi vendido como escravo para aquela grande potência. Esse livro de 1 Crônicas fala desse personagem, irmão de José, chamado Efraim, que passa pela dor do luto de um só dia. Ele perde os dois filhos, Ézer e Eleade, no mesmo dia. E que perda duríssima deve ter sido essa, porque você há de concordar comigo que existem certas dores na vida, às quais nós somos sujeitos, e de certa forma tiramos de letra, sabemos administrar bem certas crises, como crise financeira, como perda financeira. É uma dor, mas você consegue administrar sem entrar em colapso nervoso, sem entrar em desespero. Existem perdas como um imprevisto na profissão, um desemprego que abala muito, demais, mas que de alguma forma você consegue superar pela sua dedicação aquilo que você sabe fazer, procurando uma nova colocação. Mas e a morte de um filho? E a morte de dois filhos? No mesmo dia. Aliás, a morte de dois filhos através de uma situação ainda mais dolorida, como nós vamos conhecer por essa história. Então, a dor do luto é uma dor incomparável a qualquer outra dor que possa existir para o ser humano. Mesmo assim, a história da família de Efraim é uma história de superação da angústia, da amargura, da dor, do sofrimento. Quando você olha não só o presente, não só olha o agora, mas olha daqui a pouco, mais para frente, o amanhã. E a amargura desse pai só vai ser curada na vida do seu neto, quando o seu neto nasce. A partir do nascimento do seu neto é que a dor, a angústia daquela entidade familiar vai sendo restaurada e curada. Isso ensina o princípio. Quando a vida não melhora logo de cara, quando a vida não melhora imediatamente, na hora da aflição, Deus está mostrando que Ele começa a atuar a partir daquele ponto, para mais à frente reconstruir o que sobrou, mas para nós. Porque Deus não joga nada fora, Ele reaproveita o que sobrou das nossas vidas e da nossa história. Nós vamos aprender 3 princípios com Efraim sobre o princípio da vida que pode melhorar. O primeiro princípio é que a vida melhora pela garantia da presença de Deus, porque Deus garante que estará presente na hora do sofrimento. Olha o relato bíblico. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. O nome do irmão de José é Efraim. E Efraim, no hebraico, quer dizer prosperidade. Esse homem tem um nome que logo de cara já mostrava a sua condição: o próximo, ou o abençoado. E quando você olha a história anterior do Efraim, antes da tragédia, você vai perceber quanto esse homem era próspero, abençoado. Primeiro porque José, ao olhar o seu irmão mais novo, Efraim, ele lembra dele próprio, que na época era mais novo. A sua história volta
As lembranças de que ele era o preferido do pai retornam, e quando ele vê Efraim, o abençoado, o próspero, ele vai focar a atenção não só nos seus irmãos mais velhos, mas ele vai, como o pai, favorecer o seu irmão mais velho. José vai favorecer o Efraim. Eles fizeram, os irmãos de José, várias viagens para o Egito para comprar mantimento, né? Numa dessas vezes, o José colocou sua taça de ouro na bagagem, sabe de quem? Do Efraim. E junto com a taça de ouro, ele pegou todas as moedas pagas pelo trigo e colocou na bolsa do Efraim. Ele deu ouro, ele deu prata para o seu irmão. O seu irmão nem ainda constituiu família ainda, mal havia se casado, mas já era próximo, abençoado pelo próprio José. E lá no Egito, quando toda a família vai morar com José, José privilegia Efraim. Está escrito lá que José dá muitas coisas para os seus irmãos, mas para Efraim dá 300 peças de prata, que não era pouco dinheiro, e dá 5 mudas de roupa nova, só para Efraim. Ele dá um pouco menos, aliás, muito menos para os seus irmãos, mas para o seu irmão Efraim, José dá muito, dá o dobro. Então Efraim vai construir sua vida, já próspero, já abençoado. Tinha muitas coisas, tinha muitos bens, tinha muita propriedade, tinha muito dinheiro, mas isso não impediu a chegada da tragédia. Muitas vezes as pessoas acham que só pelo fato de que elas são pessoas previdentes, se prepararam para o amanhã, se prepararam para o futuro, fizeram depósitos em dinheiro, se cercaram de todas as garantias possíveis e imagináveis, elas acham que isso garante para elas que a tragédia jamais chegará na sua vida. É como aquela história de Jesus conta sobre o rico louco, que armazenou em celeiros muita coisa e disse: não, agora eu vou descansar numa boa, porque não vai acontecer nada comigo, eu tenho dinheiro guardado para muitos anos, até depois da morte, então eu vou descansar, comer, regalar, descansar e curtir a vida, porque nada me espera. Naquela noite, nada de ruim me espera. Naquela noite Deus falou: você vai morrer hoje. Essa noite eu vou pedir tua alma. Então, a prosperidade em si não garante uma vacina contra o sofrimento e contra Deus. O que acontece com Efraim? Os seus 2 filhos, Esdras e Eliade, se tornam ladrões. Diz a Bíblia que eles vão tentar roubar o gado dos homens de Gade. Mas como assim? Esses 2 filhos já são ricos, já são prósperos, já têm dinheiro, já têm boa condição. Só que o caráter deles é desfigurado, é péssimo. Eles são ladrões. Eles vão tentar roubar o gado de outros, e aí são mortos, os 2 no mesmo dia. Quando eles morrem, o Efraim, o próspero, ele se deixa abater de uma tal forma que nunca mais ele se recupera, nunca mais. Ele é tomado e dominado pela amargura até morrer. Nunca mais esse homem levanta a cabeça, nunca mais vai achar razão de alegria e de esperança. Ele perde o brilho dos olhos, ele vai perder o sorriso do rosto, ele vai perder a paz na alma, mesmo com muita prosperidade, mesmo com muitos bens. Nada compensa, nada, a perda dos filhos e a vergonha de sepultá-los como ladrões. Nada supera, nada conforta. Então a prosperidade financeira não garante bem-aventurança de dias felizes e bons. De que servia para Efraim todo o seu dinheiro agora? Dá essa vergonha do que os filhos fizeram e dá a morte pela qual eles passaram. O que pode consolar um homem nessas condições? Os
parentes vão consolá-lo, diz a Bíblia, mas ele é inconsolável. Tem gente que nunca supera os golpes da vida, nunca, apesar de ver a mão de Deus agindo. Mesmo que a promessa tenha sido feita a Abraão, Isaac e Jacó, pai de Efraim, que Deus estaria sempre com eles. Efraim é um homem arrasado para o resto da vida. O que mostra para nós, queridos, uma coisa básica, é o que pode nos dar esperança, ao contrário de Efraim. Não é a prosperidade, em algum sentido, mas é a promessa de que Deus aliançou-se conosco, fez um pacto conosco, de ser o nosso Deus, de estar ao nosso lado, em todas as horas, nos momentos bons, nas horas más. Então, o que pode trazer conforto não é nunca sermos atingidos pelo mal. O que pode nos confortar é essa promessa de Deus: quando passares pelas águas, não te afogarás; quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Mas perceba, Deus não diz: você não vai passar pelas águas, não vai passar pelo fogo. Ele diz: quando passares pelas águas, e quando passares pelo fogo, não te afogarás, e a chama não arderá em ti. O que Deus garante é a participação e a presença dele na tragédia. A segunda verdade que nós aprendemos com essa história aqui é que a vida melhora quando nós decidimos acabar com a amargura, porque sofrimento, porque dor traz amargura, azedume. Quanta gente, depois de passar por sofrimentos, como Efraim, nunca recupera, e além de não se recuperar, fica amargo, fica azedo com todo mundo, fica azedo com a vida. Nada é bom, agradável, nada é feliz, não tem graça. Olha o que o texto diz: depois Efraim se deitou de novo com a sua mulher, ela engravidou, deu à luz um filho. Ele o chamou Beerias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Ora, você sabe que, popularmente, o nascimento de um filho, o nascimento de um neto, é razão de esperança. No imaginário popular, quando nasce um filho, quando nasce um neto, é de uma renovação, algo bom vai acontecer, alguma coisa muito ótima está no caminho, né? Esse filho vai renovar as alegrias do casal, esse filho vai renovar as alegrias da família, esse filho vai pôr um fim à tristeza da família, e assim por diante. É o que acontece na profecia sobre Jesus. Se você olhar a profecia de Isaías, ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte brilhou uma luz. Aumentaste a alegria deste povo, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, os que exultam quando dividem os bens da batalha. Porque tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor. Por quê? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O nascimento de uma criança traz aquela expectativa de melhora, algo novo está vindo à luz. Bom, Efraim perde os dois filhos. Ele engravida sua mulher e nasce outra. Só que o nome que ele dá ao filho mostra o estado emocional da sua alma. Ele chama o filho de Beerias. Beerias quer dizer desgraça. Você já imaginou um filho receber o nome de desgraçado? Porque o coração do pai está assim. O pai não está feliz porque nasceu o filho.
pai dá ao filho o nome do estado da sua alma: desgraça. Elias carrega essa semente da amargura do seu pai. Ele carrega sobre os seus ombros uma amargura que não lhe pertence, uma dor que ele não causou, uma tragédia da qual ele nem sabe, tomou conhecimento. Dá para você imaginar o tanto de bullying que esse menino sofreu na escola judaica. Imagine os coleguinhas o chamando, não de apelido, mas de nome: seu desgraçado, vem aqui brincar, ô desgraçado, e aí vai. A zombaria dos vizinhos. Você imagina o que esse menino carrega só pelo nome? Efraim, porém, tinha uma filha. Ela está meio escondida no texto, porque a mulher não era muito contada entre os judeus. Mas ele tinha uma filha, o Efraim. E a filha dele se chamava Será. Ela era uma empreendedora. Está escrito aqui na Bíblia que ela fundou 3 cidades: Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e também Uzem Será. O nome da cidade é o nome dela. Uma empreendedora naquela época funda 3 cidades. Efraim podia ter uma hora orgulho da filha. A sua filha é fundadora de 3 cidades. Nem isso alegra o coração do Efraim. Não há razão para gratidão nenhuma. E ele chama o seu filho de desgraça. É uma amargura que não acaba, que não tem cura, não tem remédio. Então, mesmo quando Deus age, existem pessoas que decidem não ver, não crer, não agradecer o milagre, mas resolvem continuar azedas até morrer, como Efraim. Isso mostra que não é tanto o que acontece conosco que determina a nossa atitude. O que acontece com você, acontece com outros. Não é tanto o que acontece o problema. A questão, como é que é a minha atitude com aquilo que acontece comigo, ou o que é que eu faço com aquilo que aconteceu comigo. O que eu faço disso? É a minha atitude que vai determinar o meu estado de ânimo, meu estado de alma, porque dificuldades todos temos. Não é? A vida, em determinado momento, vai te dar um limão. Só que tem gente que gosta de chupá-lo. Mas tem outros que fazem limonada. Mas inevitavelmente a vida vai te dar um limão em algum momento. É você que decide fazer o limão. Efraim decide chupar o limão até não ter mais suco dentro dele. Então, todos os dias nós temos que tomar uma decisão pessoal e transferível: amargar ou amadurecer. Amadurecer é superar a amargura, é superar a tristeza, não deixar dominar o nosso futuro. Por que eu digo que a história familiar do Efraim melhorou? Não o Efraim melhora, mas a família melhora. Ele não. A vida melhora para a família dele. Sabe por quê? A gente vai saber notícias do Elias só depois que ele casa. Nesse meio tempo, ele nasce, recebe esse nome horrível, e depois não se sabe mais nada sobre ele. Mas lá na frente, ele se casa, e ele, ao se casar, tem um filho. E sabe o nome que esse menino dá ao filho? O desgraçado dá ao filho? Ele chama o filho de Refa, ou Rafa, ou Rafá, que quer dizer cura. Não é maravilhoso? O menino que recebeu o nome que expressa a amargura do pai, que tinha tudo para reproduzir a amargura da sua vida, encarar a vida com tristeza, com pessimismo, ele se casa, ele quebra esse vínculo azedo e amargo, ele dá ao seu filho